Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, para buscar a direção espiritual, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas, está atento às nossas orações. Jesus Cristo tem mediado as nossas orações no santuário celestial e o Espírito Santo que habita em nós tem intercedido de uma forma muito especial junto a Deus, levando até Ele os pedidos mais íntimos que cada um temos guardados no nosso coração. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis. É o canal que eu sempre peço para que você se inscreva, comente, deixe seu like, ative o sino para receber as mensagens, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. É desta forma que nós temos que alcançar, nós temos o privilégio de levar a palavra de Deus em tempos modernos para alcançar outras pessoas com uma boa perspectiva de vida, com fé, com esperança, com zelo, mostrando o quanto Deus tem cuidado de nós a cada dia e a cada momento. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus os abençoe de um modo muito especial, que vocês sejam cheios do Espírito Santo e na direção do Espírito mantenham o foco em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, vamos à mensagem de hoje. Como está a sua vida de oração? A nossa vida de oração deve ser pautada pela palavra de Deus e deve ser direcionada a Deus. A oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa que nós temos de maneira franca, de maneira aberta, de maneira transparente com Deus. Afinal de contas, o que nós podemos esconder de Deus? O que nós podemos omitir em uma oração que Deus já não saiba? É claro que Deus sabe tudo sobre nós, Ele sabe o que há em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas emoções, nas nossas questões psicológicas, naquilo que nós temos guardado de mais íntimo, de mais secreto. Deus esquadrinha os nossos corações e Ele sabe o que cada um está pensando, o que cada um está planejando, o que cada um está sentindo. Então, nós não temos como esconder nada de Deus, mas muitas vezes nós nos olhamos, né, observamos a Deus como se fosse uma pessoa física, como se fosse uma pessoa comum. E da mesma forma que nós omitimos informações para algumas pessoas, naquilo que nós não queremos falar abertamente, nós, muitas vezes na oração, também fazemos a mesma coisa. Omitimos de Deus aquilo que Deus já sabe, mas porque na nossa mente, no nosso coração, é como se ele não soubesse. Deus, ele quer que nós tenhamos um diálogo aberto, franco, transparente, para que, mediante a expressão verbal, a expressão da fala, quando nós verbalizamos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos planos, os nossos projetos, quando nós verbalizamos isso a Deus, Deus, ele se agrada, porque ele observa a nossa expressão de confiança, a confiança que ele está ouvindo, a confiança que ele vai conceder sabedoria, discernimento e direção do Espírito Santo para tudo o que precisarmos. Deus, ele fica feliz em ver cada um de nós depositando a confiança em suas mãos, sabendo que ele tem o que há de melhor para nós. O texto, por exemplo, de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, é onde Deus fala: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de fazer o bem e não mal, para dar o fim que vocês desejam. Deus, ele considera os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas aflições, os nossos planos e projetos, e ele vai
nos conduzir para que nós alcancemos esses planos, para que nós alcancemos êxito nas nossas adversidades, nas nossas pelejas, nas nossas aflições. Mas o meio, a maneira de fazer, vai ser do jeito que ele escolhe, do jeito que ele ordena, da maneira que ele nos ensina a fazer. É isto que a palavra de Deus nos mostra a todo momento. Então, nós temos que renovar a nossa vida de oração. Nós temos que buscar a Deus em oração o tempo todo, sempre que for possível, se coloque diante de Deus em orações curtas ou em orações longas, se você tiver mais tempo, mas sempre se coloque diante de Deus e peça ajuda àquele que pode realmente te ajudar. Peça sabedoria àquele que realmente tem sabedoria e pode dispensá-la a você. Então, todas as vezes que nós nos colocamos de Deus, buscamos diante de Deus a sua voz, os seus ensinos, a sua direção, todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, ele nos ouve, ele nos concede sabedoria, discernimento, direção espiritual e certamente nós chegaremos aos objetivos que nós queremos, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Desta forma, nós temos o texto de 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, o capítulo 7, a partir do versículo 13 em diante, é um texto muito conhecido na Bíblia entre os cristãos de todas as denominações. Ele é um texto muito conhecido, mas ele é um texto pouco explicado, pouco falado. O texto ele diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 em diante, nos diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for humilde e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estão fixos e estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que forem feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Observe que esse texto fala do momento em que Salomão terminou de construir o templo de Deus e também o palácio. Tudo é consagrado ao Senhor, mas Jesus, quando ele vem e mostra o templo de Salomão aos seus discípulos, ele apresenta o templo de Salomão, ele fala, não sobrará pedra sobre pedra, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no templo em que ele mesmo fez. E qual é o templo de Deus? É você, sou eu. Nós somos criados por Deus. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E desta maneira, somos o templo em que Deus habita. Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Deus está atento à oração que eu fizer, que você fizer. Deus está de ouvidos inclinados para nos ouvir e para nos direcionar em nossas necessidades. O versículo 13 fala um pouco a respeito das bênçãos e como era compreendido a bênção neste tempo aqui em Israel. E aí o texto fala, Deus falando, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar praga. É claro que ele está fazendo uma relação direta às pragas do Egito, às exortações de Deus ali com o faraó, com relação ao Egito, a libertação do povo. Desde aquele momento, né, o que ficou mais forte, mais visível, o que impactou mais foi a praga dos gafanhotos. E, por isso, a relação
dos gafanhotos é muito expressa na Bíblia com relação à praga de Deus, com relação à ação de demônios, com relação à ação dos adversários de Deus. Então, o que Deus está falando aqui é que se ele fechar o céu para que não chova, porque a chuva representa as bênçãos de Deus, a chuva renova, a chuva traz esperança, traz uma nova vida, traz uma renovação de mente, uma renovação de motivação, a renovação do nosso coração. Quem é da área agropecuária sabe muito bem disso, a necessidade da chuva. Então, a chuva é colocada como bênção de Deus para que haja esperança, para que haja uma nova perspectiva. Mas o que Deus está falando é que se ele não der mais chuva, se você está passando por um momento difícil, de adversidade, de lutas, e você começa a perder o ânimo, começa a se desanimar nos seus planos, nos seus projetos, achando que está passando muito tempo e nada se realiza, o que Deus está falando é, se isto acontecer, ou mesmo se vier gafanhotos, né? Se vier adversários contra você, se vier aqueles que intentam mal contra você, contra os seus planos e projetos, contra o seu trabalho, contra aquilo que você determinou a fazer para o seu crescimento, né? Então, se não houver a bênção, ou se vier adversidades, pessoas que nos atrapalham na vida, que podem atrapalhar aí os seus planos e os seus projetos. E mesmo que apareça alguma praga, a praga sempre ela é relacionada à doença, é relacionada àquilo que nos prejudica diretamente o nosso físico, a nossa estrutura emocional e psicológica, as questões psicossomáticas. Então, mesmo que aconteçam todas essas adversidades, o que Deus fala no versículo 14 em diante é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for humilde e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha a promessa que Deus tem para nós aqui. Deus tem uma promessa viva, uma promessa eficaz, mas ela tem uma questão condicional. Se eu for humilde, se você for humilde, se você buscar a Deus em oração, se você, na sua humildade, colocar diante de Deus as suas necessidades, as suas limitações, aquilo que você não pode fazer por si só. Se você for diante de Deus e colocar cada detalhe dos seus pensamentos, das suas aflições, dos seus sentimentos, quer sejam bons ou maus, mas se você colocar tudo diante de Deus, o que Deus está falando aqui do céu, ele vai inclinar os ouvidos e ele vai ouvir a sua oração, vai perdoar os pecados e vai curar a terra. Ele vai nos curar, ele vai curar a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, ele vai nos curar daquilo que está tirando a esperança, tirando a fé, levando ao desânimo, levando a nos afastar de Deus de tal maneira que muitas vezes nós não temos nem vontade de orar. Não é assim com você? Muitas vezes nós não temos nem vontade de orar, de tão desanimados que nós estamos. Então, o que Deus está falando? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é para todos, observem isso. Deus está falando para o seu povo. Você é povo de Deus? Independente da sua expressão religiosa, do seu vínculo denominacional, você é povo de Deus? Se você for um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, e como diz Apocalipse, você procura guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, você é povo de Deus, independente da sua religião, da sua denominação ou do seu vínculo religioso. Deus procura adoradores
que o adoram em espírito e em verdade. Mas esses adoradores têm que buscar guardar os mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus, porque a Bíblia, ela se complementa a cada revelação. Em Apocalipse capítulo 14, o texto vai nos dizer isto, né, que o povo de Deus, aqueles realmente que são de Deus, são os que guardam os mandamentos e mantêm a fé em Jesus. Deus, ele está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é chamado de cristão porque Cristo passou a ser um dos nomes aplicados ao Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós somos chamados de cristãos, é porque estamos sendo chamados pelo nome de Cristo, e este nome passa a ser o nome de Deus encarnado. Se você é chamado por este nome, se para o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles forem humildes e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E como eu já disse, o templo que nós temos hoje somos nós mesmos, é o nosso corpo onde Deus habita pelo Espírito Santo. E o que ele está falando? O que ele está falando que ele está de ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. Ele está de olhos atentos às nossas necessidades. Ele está buscando nos conhecer intimamente para que nada escape do seu poder, nada escape dos seus planos, dos seus projetos, para que nós possamos alcançar a paz que excede todo o entendimento. E ele fala, os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Os olhos e o coração de Deus está com você, está caminhando com você. Os olhos de Deus estão te acompanhando onde quer que você vá. Então, seja humilde, busque a Deus em oração, se coloque diante de Deus. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, for humilde e orar e me buscar, e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que nos acompanham neste momento e aqueles também que ouvirão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor conceda paz, que os seus planos e projetos sejam realizados segundo o teu querer e o teu poder, e também as lutas e adversidades sejam vencidas pelo teu amor, por Jesus Cristo e pela intercessão do Espírito Santo que habita em nós. Como ministro do Evangelho, eu declaro a tua bênção sobre cada irmão e irmã e sobre cada família que eles representam. Que sejamos humildes sempre diante do Senhor, para que o Senhor nos conceda aquilo que tem guardado para cada um de nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.